conta da Covid, outras doenças, falta de leitos, né? Mas o que a Bíblia nos ensina? A sermos esperançosos, sermos pacientes, estarmos orando, sermos perseverantes, porque nada acontece se não for da vontade do nosso Deus. Nós sabemos aí que existe uma briga política, né, que vai acabar atrasando um pouco até a vacinação da população, mas nós cremos em Deus que vai chegar para todo mundo, e nós vamos estar sendo protegidos pelo nosso Deus. Recomeço, renovo, né, que é o tema desse primeiro quadrimestre. Não sei se os irmãos repararam que essa plantinha aí, ela está cada mês, ela está ganhando mais forma, né? Agora ela já está com 2 folhinhas, ela está crescendo até virar uma árvore, como a Aline já falou para a gente, até o final do ano vira uma árvore, né? Mas quando a gente pensa em renovar, em recomeçar, isso nos remete à mudança, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, para eu ver uma mudança começar, tem que partir também de mim. Porque muitas vezes a gente pensa assim, vou depender do outro, vamos depender do outro, vamos depender do outro. Mas nós temos que também ter a nossa parcela nessa mudança, seja na nossa vida, seja nos mobilizando para alguma coisa. Nós temos que estar sempre dispostos a fazer essa mudança. Porque os primeiros passos, eles são os mais difíceis, mas também são os mais importantes. Então, nós temos que, nesse recomeço aí, dar o primeiro passo, começar, por mais difícil que seja. Isso eu digo na nossa vida, digo no nosso trabalho, né, em tudo que está ao nosso redor. Então, nós vamos começar agora com uma oração. Começar não, já começamos, né? Agora nós vamos ter um momento de oração. Eu vou pedir a irmã Ana Paula para estar orando para a gente. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos. E nesse momento, ó Pai, queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, a nossa igreja, pedindo, Senhor, que tu nos abençoe, Senhor, a cada dia, a cada instante, e que a tua vontade, ó Pai, seja cumprida, Senhor, em nossas vidas. Seja, ó Pai, com o culto desta noite, abençoa, Senhor, o pastor Sérgio, que trará a mensagem, que tudo que seja feito para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Aproveitamos esse momento também para agradecer a Ti, ó Pai, por mais um ano de vida que Tu concedes à irmã Genesi, a Tua serva, ó Pai, que Tu possa, Senhor, dar a ela tranquilidade, saúde, e que a sua vida, Senhor, seja completamente dedicada a Ti, Senhor, e que Tu conceda, Senhor, muitos anos de vida. Ó Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada, Senhor, por este momento em que a Tua igreja está reunida. É em nome do Teu amado Filho Jesus que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Eu sou quem adora ao Deus vivo. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que está em Salmos 46, versículos 6 até o versículo 11, que diz: Nas nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos estar participando, mesmo com os microfones fechados, desse louvor que é tão bonito, o Teu Reino. Os irmãos acompanhem das suas casas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra
para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Amém. Muito lindo esse louvor. E nós vamos fazer mais uma oração nesse momento. E eu vou pedir para a aniversariante do dia, a irmã Genesi, que esteja orando nesse momento.
Querido Pai, amado Deus, entregamos essa noite em suas mãos, ó Deus, tudo que o Senhor vier falar aos nossos corações, que nos venha consolar, Senhor, os corações necessitados do seu consolo. Venha ser conosco, Deus, nesse dia tão maravilhoso que tivemos, um dia inteiro de adoração ao Senhor, de oração, de clamor, Pai. E entramos e ainda temos a noite até a meia-noite, até o amanhecer. Temos oração ainda para estar encerrando esses dias especiais de oração. Nós entregamos tudo o que há de acontecer hoje nesse culto, Senhor. Esse culto de gratidão pela nossa igreja, pelo nosso momento que a gente está passando, com tantas enfermidades, com tantos lutos, com tantas doenças, Senhor, com tantas dificuldades do desemprego, das doenças de depressão, doenças físicas, doença do coração, doença do espírito. Oh Deus, tenha misericórdia, venha ser conosco. Usa hoje, Pai, o mensageiro dessa noite para que traga mensagem para o nosso coração, para que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, ó Pai. Usa, Pai, a cada um, para que nós possamos caminhar, Senhor, junto a Ti, ó Pai. Muito obrigado por esse dia de hoje, muito obrigado por essa noite, obrigado por todas as programações que têm acontecido na nossa igreja universitária, Pai, porque é tudo pela Tua vontade, a Tua graça e a Tua honra, Senhor, é que nós fizemos tudo para o Senhor, Pai. Seja com o pastor Sérgio, Pai, seja com a família dele, nós não vamos cansar de pedir isso ao Senhor e clamar isso ao Senhor, que seja com ele, seja com a família dele, para que ele possa, Pai, trazer sempre o alimento que é colocado nas mãos dele para o nosso coração, Senhor. Porque é ele que vai cuidar de nós, o pastor Sérgio que vai estar cuidando das suas ovelhas, Pai. As suas ovelhas vão estar à disposição do pastor. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor, cada dia mais. Venha ser conosco nessa pandemia, Pai. Venha cessar essa doença, venha cessar esse vírus, Pai. Venha controlar, Pai, para que possamos ter dias diferentes que o Senhor quer, esse dia diferente, não é à toa que o Senhor colocou para que nós passássemos por esse momento de pandemia, Senhor. Venha ser conosco, venha nos ensinar, venha ensinar o seu povo o que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus. Que nós estamos aqui nas suas mãos. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Que assim seja, uma noite tranquila de palavra, que nós possamos entender tudo que o Senhor quer dizer para nós. Em nome do seu Filho amado Jesus, amém e amém. Agradeço, Senhor, pelo dia do meu aniversário, um dia maravilhoso que eu estou passando hoje. Dia de oração, hoje eu não larguei o telefone o tempo inteiro com oração, e eu ouço a oração de todas que fazem as orações nas intercessoras, eu estou ouvindo. E, Senhor, foi muito maravilhoso, muito. Essa madrugada eu fui acordada pelo Espírito Santo às 4 horas da manhã. É um pequeno testemunho, mas para mim foi muito grande. E eu fui acordada como se tivesse alguém balançando no meu ombro mesmo, assim, levanta e ora por ti. E eu sentei, e levantei da cama e ajoelhei e orei por mim e continuei orando por todos que tinham necessidade de orar. Então, eu estou em espírito de oração, eu estou em oração desde as 4 horas da manhã. O Espírito Santo me incomodou nesta manhã. Fiquei muito feliz com isso. Em nome do seu Filho amado Jesus, amém e amém. Amém, amém. 360, ministério? 360? Boa noite, irmãos. Hoje nós temos alguns avisos novos, né? Alguns avisos que a gente não deu aqui ainda no culto. Então, a gente pede para os irmãos ficarem atentos com essas novas informações. E também as informações de missões que vão ser passadas daqui a pouco. Primeiro, falando sobre as novas atividades que a gente está tendo, né? A partir do final desse mês de março e início de abril. A nova atividade é o Gabinete Pastoral. O pastor Sérgio está disponibilizando às terças-feiras, de 2h30 às 8 horas, para poder fazer um atendimento para o irmão que quiser, um gabinete. Ele pode ser feito de forma presencial ou de forma online. Então, caso o irmão queira ter esse atendimento com o pastor Sérgio, é só ligar para a igreja, ligar, né, irmãos, não mandar o WhatsApp, porque a irmã Marta ela não fica responsável pelo WhatsApp.
tem que ligar mesmo e fazer marcar o seu horário, tá bom? E os cultos de domingo à noite. A gente já tem feito os cultos de domingo à noite totalmente pelo Zoom, né, desde que começou a pandemia. Só que agora os cultos também serão presenciais. Assim como domingo de manhã todos os cultos são presenciais e transmitidos pelo Zoom e Facebook, agora à noite também vai ser assim. Já começou nesse início dessa semana, com a posse do pastor Sérgio, e vamos continuar fazendo dessa forma. Inclusive, é um gancho já até para o próximo anúncio, nesse domingo agora, nós teremos o culto de Páscoa. Ele vai ser um culto cantado, vai ser presencial, com transmissão ao vivo pelo Facebook, nesse domingo de agora, dia 4 de abril. E o tema vai ser Resgate pela Cruz. Nesse domingo também nós teremos a Ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia de forma presencial, mas o kit ceia estará disponível a partir de amanhã à tarde, para que os irmãos que não forem no presencial possam celebrar a ceia do Senhor conosco. Então, o kit vai estar disponível amanhã de tarde na igreja e também no domingo pela manhã, tá bom? E o próximo aviso é no dia seguinte, que vai ter o dia especial de oração. Na primeira segunda-feira do mês, nós teremos o dia especial de oração, das 8 às 5 horas, no mesmo esquema de todos os dias especiais de oração que tivemos esse ano. Uma sala vai estar aberta de 8 às 5, e o irmão que quiser fazer o seu pedido, quiser levar um pedido, né, pode entrar em qualquer horário desse, né, mencionado, para poder orar com o irmão que estiver lá de plantão. E caso você seja um irmão que queira estar de plantão em alguma dessas horas, é de meia em meia hora que os irmãos trocam de plantão. Você pode falar com a irmã Aline para que ela possa te colocar nessa escala de plantão de especial de oração. Mas vai ser feito da mesma forma como tem sido feito durante o ano todo. E, para finalizar esse momento, nós temos os aniversariantes da semana. Nós tivemos segunda-feira aniversário da Elza Pontes, da Iandra e da Júlia do Ministério Elas. Ontem tivemos aniversário do Gilmar Jesus. Hoje nós temos aniversário da irmã Genesi. Parabéns para a irmã Genesi, muitos anos de vida, muita saúde. E nós teremos amanhã o aniversário do Pedro Henrique Rocha e no dia 3 da irmã Leda. Então, vamos lembrar de orar por esses irmãos, né? Tanto que já fizeram aniversário, como os que vão fazer, como a irmã Genesi que está fazendo hoje, né? Que nós possamos orar por esses irmãos e nós desejamos sempre muita saúde, muitos anos de vida e que Deus possa estar abençoando todos esses irmãos. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Bia. Eu sou quem intercede por missões. Irmãos, nós estamos na nossa reta final da nossa campanha de missões mundiais 2021. Nós vamos encerrar a campanha, né? O prazo que os irmãos têm para estar contribuindo é até o final de abril, mas eu, sinceramente, não gostaria de esperar até o final de abril. Eu peço a Deus, estou orando por isso, que nós alcancemos o alvo antes do 4º domingo de abril. Então, o tema e a divisa desse ano de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Viva o poder de mudar, viva o poder de fazer alguma coisa diferente. Né? Quando a gente fala nisso, a gente lembra logo os povos que estão distantes. Mas também existem muitas coisas que nós podemos transformar ao nosso redor, na nossa vida. Então, esse Viva o Poder de Transformar é um tema que abrange tanto quem está longe quanto nós mesmos. E a divisa se encontra em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, nesse versículo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele estava querendo animar, estava querendo dar um renovo, um ânimo redobrado para o que ele estava fazendo. E nos cabe hoje também ter esse renovo, né? Que a gente não tenha um espírito de covardia, não tenha, nós sejamos sempre cheios de poder, de amor e de equilíbrio. A Junta de Missões Mundiais, ela trabalha com vários projetos, são 10 projetos ao todo. E nós pedimos a alguns irmãos para estar gravando vídeos relacionados a esse projeto. Nós já tivemos a irmã Kizzy Pontes, que ela falou sobre o Lar de Paz, que é no sul da Ásia, e hoje nós vamos ter o irmão Daniel
falando sobre Escola Batista em Bafatá, que é na Guiné-Bissau, que fica na África Ocidental. Então, vamos ouvir o irmão Daniel nesse momento. Batista em Bafatá. Projeto da Escola Batista em Bafatá, na Guiné-Bissau, surgiu em 2004 e já se tornou parte de uma comunidade local. Hoje, a unidade é vista como referência para o povo e já promoveu a formação de muitos alunos, desde o pré-escolar ao ensino médio. A escola também tem um papel participativo para a construção de uma nova sociedade, além de investir na educação do povo. O objetivo principal é a estruturação da escola, que, além das aulas, tem também uma biblioteca aberta para que todos na comunidade possam fazer pesquisas e estudar. Além disso, há a área de medicina odontológica, no qual a missionária Eliane Ovando presta atendimento, ajudando na prevenção de cáries e outros problemas bucais. O projeto também é uma porta aberta para falar de Cristo aos povos não alcançados. Muitos alunos são muçulmanos e, assim como suas famílias, nunca ouviram o Evangelho. Há diversos grupos entre os guineenses e, embora sejam muito resistentes à mensagem de Deus, os pais procuram a Escola Batista em Bafatá para matricular seus filhos, comprovando o projeto como um polo estratégico para evangelizar. O perfil dos alunos também corresponde a adeptos do animismo, crença que atribui alma a todos os elementos da natureza e da feitiçaria. Porém, através das aulas de educação moral, ensinadas pelo casal missionário Pastor Fred e Eliane Ovando, e de todo o povo que a escola, e de todo o apoio que a escola tem dado à comunidade em geral, muitos alunos já abandonaram essas práticas e se converteram ao Evangelho de Cristo. Dentre os ex-alunos, há os que ganharam bolsas de estudo internacionais, os quais seguiram carreira profissional como médicos, advogados, enfermeiros, biomédicos, e uma futura veterinária que está concluindo seus estudos com bolsa no Brasil. Diante desse número, o projeto também está construindo novas salas de aula e levantando recursos para comprar cadeiras e materiais. A partir dessas obras, a capacidade da escola aumentará e assim novos alunos também terão a chance de ouvir o Evangelho diariamente e de se tornar pessoas importantes para a sociedade. Outro desafio que o projeto pretende superar é a construção de um poço artesiano para fornecer água potável aos alunos durante o período da seca no país, que ocorre entre maio e junho. Os missionários também oram para que Deus levante voluntários para ajudar na área da educação e medicina, por exemplo. Voluntários que doem seu tempo para usar seus dons na obra missionária na Guiné-Bissau. Ore por esse ministério. Doe agora. Seja um voluntário para a obra missionária. Que Deus nos abençoe. Amém. Os irmãos perceberam a importância do nosso alvo, da importância de nós contribuirmos? Quando a irmã Kise falou do Lar de Paz, ele abrigava meninas que, por algum problema familiar, elas estavam numa situação de risco, então aquele lar era o local para onde elas vão. E aqui a Escola Bíblica, a Escola Batista em Bafatá, através do ensino, também está alcançando outros povos. Então, vamos contribuir, vamos orar, vamos apoiar esses projetos da Junta. Vamos continuar nossos avisos?
Estou de volta para poder dar mais avisos, dessa vez alguns avisos sobre a nossa campanha de missões mundiais. Começando com os cofrinhos missionários, né? As irmãs têm falado todos os cultos sobre isso, e os irmãos que quiserem entregar o cofrinho, né, já estão com o cofrinho cheio, podem entregá-lo na igreja, aos domingos, agora, não só de manhã como à noite também, que uma das irmãs vai estar lá para poder fazer a verificação e depois devolver para o irmão, porque afinal é missões o ano todo, então esse cofrinho ele tem que ser cheio, né, enchido, devolvido e assim sucessivamente, para que a gente possa contribuir com essa obra. E as irmãs também pedem para que quando os irmãos entregarem o cofrinho, colocar um papelzinho com o seu nome e com o valor do cofrinho, para poder facilitar na hora de conferir. Mas caso os irmãos não queiram entregar domingo, podem também entregar durante a semana. Podem deixar lá o cofrinho durante a semana, que vai ser conferido e tudo mais, e depois devolvido para o irmão. O desafio do missionário é o desafio do calçado, que foi lançado há algumas semanas, que é você ofertar o referente ao tamanho do seu calçado. Então, se você calça, por exemplo, vou dar um exemplo, eu calço 35, é pequenininho. Então, eu vou ofertar não só 35, eu vou ofertar 2 vezes 35, porque eu tenho 2 pés. Então, 35 mais 35, R$70. Então, a ideia é que os irmãos ofertem o valor do seu calçado vezes 2, por conta dos irmãos terem 2 pés, né? E aí, essa oferta ela pode ser feita via depósito, via transferência, e também via Pix, né? Que agora a igreja tem o Pix, que é o CNPJ. Não vai ser mostrado na tela, mas caso os irmãos tenham alguma dúvida de qual é o CNPJ da igreja, pode enviar uma mensagem para o 360, que a gente envia para os irmãos também. E também temos a foto missionária. No caso, eu vou até compartilhar aqui. Compartilhar aqui a foto missionária. E a ideia, irmãos, é que vocês tirem uma foto, né, com a camisa de missões, se vocês tiverem a camisa, ou com o cofrinho, segurando o cofrinho de missões, ou com os dois, se você tem a camisa e o cofrinho, pode tirar com os dois, ou, caso você não tenha nem o cofrinho e nem a camisa, pode fazer uma plaquinha com o nome do tema de missões, Viva o Poder de Transformar, e segurar, e você pode também mandar para o nosso WhatsApp 360. Aí tem um 9 na frente, mas no WhatsApp não tem não, é só o 2673-3599, tá bom? E a ideia é mandar essa foto até domingo, não é isso? Irmã Lúcia, o prazo da foto é até domingo. Até domingo, para fazer o vídeo. Isso, para a gente poder fazer um vídeo, porque vai ter um vídeo com tudo o que a gente fez, né, de missões até agora, e incluir essas fotos também, tá bom? Então, esses são os avisos missionários. Muito obrigada pela atenção novamente. Obrigada, Bia. Agora nós vamos cantar um hino que foi hino de missões durante muito tempo, e é um hino que ele nos alegra muito quando nós cantamos. Vamos cantar o Ide Pregai, para encerrar esse momento missionário. Senhor Jesus, erguei os olhos para
Amém. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, de pontuar, Senhor, de estar junto com os nossos irmãos, para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai de amor, quero lhe pedir pelas atividades que nossa igreja vai ter durante essa semana, até o domingo, seja, Senhor, com o culto de Páscoa, que ali, Senhor, a tua mão poderosa esteja atuando, seja, Senhor, também com essa campanha de missões, que tu possa ir à frente, Pai, que nós possamos dar o nosso melhor, nós possamos realmente fazer a diferença. E fazendo a diferença, cuidando dos missionários que estão no campo, pessoas que estão indo, estão cumprindo o ID, e que nós possamos estar aqui sustentando, orando e fazendo com que as pessoas entendam a importância dessa obra. Fica conosco nesta hora, que eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar para o momento de intercessão e os pedidos de oração que nós temos, nós estamos nos reunindo sempre, né, durante toda a semana, são vários os pedidos, nós sabemos da luta de alguns irmãos relacionados à saúde, e nós vamos aproveitar esse momento para estar pedindo a Deus que com a sua poderosa mão esteja sobre todas as pessoas que estão com alguma enfermidade, né, que nos deixa tristes, nos deixa apreensivos, mas que nós possamos sempre confiar no Senhor. Então, nossos pedidos de oração pelo Brasil e pelo mundo, pelos profissionais de saúde, pela imunização da população, pelos pastores e suas famílias, em especial pela irmã do pastor Sérgio, que está hospitalizada. Oremos pela nossa igreja e seus membros, oremos pelos enfermos, oremos pelas famílias enlutadas e oremos pela região norte. Eu ainda acrescento, oremos pelos políticos que deixem de fazer tanta política e passam a cuidar melhor da nossa população, né? A cada dia a gente fica um pouco mais triste com o cenário que está se deslumbrando à nossa frente. E eu vou pedir à irmã Aline para estar orando nesse momento, por esses pedidos, por esse momento de intercessão. Pai, na tua presença nós estamos para te louvar, te exaltar, bendizer o teu nome, porque o Senhor é o único digno de louvor e adoração. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa faltar nada, principalmente a tua presença. Nós podemos sentir a tua presença a cada instante, ó Deus, conosco. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Nós, sabendo disso, ó Deus, nós colocamos os nossos pedidos diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o único que pode intervir e dar solução, a Deus, àquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. O Senhor pode fazer, e por isso nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque do Senhor vem a resposta. Ó Deus, nós colocamos diante de ti o nosso país, colocamos, ó Deus, os nossos governantes, que eles, ó Deus, tenham a responsabilidade, aquilo, ó Deus, que tem faltado muitas vezes em certas situações para cuidar do povo, cuidar da população, ó Deus, dá orientação, dá discernimento, ó Deus, dá compaixão, para que nós possamos, ó Deus, cuidar das pessoas que estão sofrendo no nosso país, das pessoas que estão sofrendo no mundo, das pessoas que estão sofrendo no nosso estado, na nossa cidade. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Seja, Deus, com aqueles que estão enfermos e os familiares, ó Deus, dessas pessoas, ó Deus, que por vezes, ó Deus, têm ficado desesperados, por vezes têm ficado tristes, por vezes têm ficado, Deus, sem esperança. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, consolando, ó Deus, dando alento aos corações, ó Pai. Toma, ó Deus, a nossa igreja para que a gente possa, ó Deus, ser luz, para que a gente possa, ó Deus, verdadeiramente mostrar, ó Deus, a essas pessoas um caminho que elas podem seguir, ó Pai, um caminho, ó Deus, em que há conforto, há consolo vindo do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti os nossos líderes, os pastores, as suas famílias, ó Deus, que têm tido grande, ó Deus, luta nesse momento, ó Pai,
com as suas igrejas, com as suas ovelhas, tem perdido muitas pessoas. E quantas igrejas, Deus, tem perdido seus pastores, ó Pai. Nós colocamos, ó Deus, diante de Ti essas igrejas, essas famílias, ó Deus, que têm perdido os seus entes queridos, ó Pai. Ó Deus, que a Tua mão poderosa, Deus, esteja agindo, Deus, sobre essas famílias, sobre essas vidas, ó Pai. Traga, ó Deus, realmente consolo e conforto vindos dos altos céus, ó Deus, aos nossos corações, aos corações das pessoas, ó Deus, que tanto precisam nesse momento, ó Pai. E que, ó Deus, este momento em que a população já está sendo imunizada, ó Deus, que cada vez mais pessoas, ó Deus, possam ser alcançadas por isso, por essa imunização, através da vacina, para que, ó Deus, em breve possamos ter as atividades sendo retomadas, ter, ó Deus, uma rotina de retorno, para que tudo, Deus, não volte exatamente ao normal, mas que, ó Deus, a gente possa ter realmente um caminho, uma nova forma, Deus, de trabalhar de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Cada um, ó Deus, tem os seus pedidos, cada um tem, ó Deus, as suas angústias, as suas dores. E, ó Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, esses pedidos que nós temos ciência, aqueles, ó Deus, que nós também não sabemos. Ó Deus, o Senhor esteja dando direcionamento, ó Pai, dando as respostas que nós precisamos. Nós cremos que o Senhor é um Deus que responde. E por isso, ó Deus, nós Te procuramos, nós Te buscamos, porque nós sabemos que do Senhor vem a resposta. Fala, ó Deus, aos nossos corações, fica conosco, nos guarde, nos livre de todo mal, ó Pai. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, o nosso pastor Sérgio Rosa, estará com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. E ontem também faleceu a mãe da nossa irmã Elisângela, né? Foi sepultada hoje. Ontem eu falei com ela ao telefone. E a nossa oração também é para que Deus mande conforto, consolo ali para aquela família enlutada. Que Deus abençoe ali a todos os nossos irmãos. E os amigos, os parentes. Quero trazer uma palavra baseada no livro de Lucas, capítulo 19. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia nesse texto de Lucas, capítulo 19. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Lucas 19, verso 1 ao verso de número 10. Tem uma notícia também alegre, né? Pela manhã nós tivemos nosso irmão Robinho, né? O irmão Robinho também está melhor, graças a Deus, já está em casa. Né? E é motivo da gente dar um glória a Deus, né, meus irmãos? Né? Mesmo com o microfone desligado, você pode dar um glória a Deus aí. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. É isso, irmão Robinho. Que alegria, né? Receber essa notícia hoje de manhã, muito emocionado, muita alegria, muita satisfação. Aí, tirou até a barba, está mais novo, está mais elegante. Deixa eu ver. E nem conheci. É verdade. Que bênção, né? Ligou para o Papai Noel. Lá no hospital, as pessoas estavam perguntando, mas não é nem dezembro? Você com essa barba grande? Vai ter que deixar crescer de novo para o Natal. Boa mensagem. Que Deus use o senhor. Cristiano, você reconheceu, Robinho? Eu tirei a barba em casa. Ah, tá. Robinho! Oi, minha linda. Ai, meu velhinho. Que bênção, né? Só isso já seria uma mensagem inteira, né? Só essa parte seria uma mensagem inteira. Não entendi. Muita bênção, né?
É Deus para ele. Amém. Boa mensagem, meu pastor. Obrigado, Robin. E a gente está vivendo nesse misto, né, de emoções, né? A gente recebe a notícia tão triste como a de ontem, né? E uma tão feliz como no dia de hoje. Então, haja coração, né? Depois disso também, o coração, se não morrer do coração nesse período agora, não morre mais, porque o coração vai estar bem fortalecido, né? Ele é um músculo, então vai trabalhando para cima e para baixo, fica, puxa. Nós estamos vivendo nesse tempo, assim, nesse misto de emoções. Minha irmã está lá, internada, com AVC, teve complicações no pulmão. A esposa de um amigo, a esposa de um pastor amigo nosso faleceu, foi sepultamento ontem, e está assim, né, esses dias. E é Deus que cuida de nós. Precisamos confiar no Senhor cada dia. Mas a palavra que eu tenho para trazer nada tem a ver com isso. Eu quero ler esse texto, então, de Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Baseado nesse texto, quero trazer uma meditação sobre o tema recomeço é mudança, transformação e renovo. Recomeço é mudança, transformação e renovo. Geralmente a gente usa esse texto para mensagens evangelísticas, né? Para falar a respeito da salvação. Quero trazer uma outra abordagem aqui, tem a ver com a salvação também, mas não especificamente a respeito de salvação como sermão evangelístico. O tema que nós estamos trabalhando nesse período, temas, e o tema desse mês é renovo. Recomeçar não é algo muito fácil, ou nada fácil, porque requer muita força de vontade, muita disposição de energia, força, precisa também de muita concentração. Então, por ter todo esse esforço, acaba sendo uma coisa que não é tão fácil. E por ser difícil, muitos preferem, às vezes, manter um determinado status quo e não querem mudar nada, querem permanecer daquela forma, daquele jeito, para não ter trabalho, porque toda mudança vai requerer de nós, então, um gasto a mais de energia, uma disposição para realizar, então, a mudança. Há, inclusive, as pessoas que são avessas à mudança, avessas. Se tirar uma coisa do lugar, um objeto, a pessoa já chateia, porque ela é avessa à mudança. Querem manter as coisas sempre da mesma forma. Mas, se nós não mudarmos nada, não haverá uma transformação e nem um renovo. Então, se a gente não quer mudança, se não quer transformação, não quer renovo, aí, de fato, não se deve alterar nada. Mas, se nós queremos
em nossas vidas algum tipo de novo ou de renovo, de que alguma novidade aconteça, então alguma coisa a gente precisa mudar do lugar, né? Quando nós recomeçamos algo, é porque nós desejamos ver um resultado diferente. Ninguém recomeça algo para fazer tudo igual. Portanto, quando nós pensamos em recomeço, nós pensamos em transformação, pensamos em algo novo, pensamos em algo diferente, pensamos em novas possibilidades. Por isso, nós buscamos, então, a transformação ou a mudança. Penso que na história de Zaqueu, essa história que nós lemos aqui nesses versos, eu penso que essa história retrata bem o que seria uma mudança, o que seria uma transformação, o que seria um renovo, mas uma transformação e mudança e renovo a partir de uma experiência com Jesus, a partir, então, de um encontro com Jesus. O que seria essa mudança? Eu gostaria de destacar nesse texto alguns elementos importantes que eu compreendo que são importantes para nós compreendermos melhor o tipo de transformação que Jesus deseja realizar em nossas vidas. Isso é muito importante, porque se nós não compreendermos o tipo de mudança, de transformação que Ele quer fazer na nossa vida, talvez a gente não queira mudar nada. Não queremos mudar nada porque achamos que estamos no lugar ideal, da forma ideal. Mas quando nós compreendemos que a forma que nós estamos vivendo não é a forma que agrada a Deus, então o que nós precisamos fazer é, então, promover alguma reforma, promover alguma mudança. E quando a gente fala de reforma, a palavra, às vezes, nos leva a pensar em reforma, por exemplo, da nossa casa. E quem já fez obra em casa sabe que é horroroso. Volta e meia a gente tem que fazer, né? Da pintura, consertar alguma coisa. Agora mesmo nós estamos passando aqui por um período de reforma aqui em casa. Nós trocamos o telhado, tal, por telhas novas, aí consertou um bocado de coisa, consertou o portão, remendou isso, aquilo. Então, agora a gente vai passar para a parte da pintura. Aí começa aquele negócio de lixa aqui, lixa lá, aquela poeirada durante o período da obra no quintal. Era tanta poeira e nós nem temos terra em casa, todo quintal é de piso. Mas foi tanta poeira que, meu Deus do céu, e agora dentro de casa, para pintar, a gente já sabe. Então, quando a gente fala de reforma, a gente fala também de sacrifício, porque é um sacrifício quando nós temos que fazer um novo, quando nós queremos fazer uma reforma, quando nós queremos uma mudança, uma transformação. Então, eu gostaria de, a partir desse texto, para nós compreendermos melhor, destacar alguns elementos desse texto, para compreendermos o tipo de transformação, de mudança, de renovo que o Senhor Jesus deseja realizar em nossas vidas. Primeiro, coisa a destacar é informar, né? O texto nos informa que Zaqueu era um publicano. Então, esse é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar nesse texto. Zaqueu era um publicano. A história de Zaqueu é muito conhecida dentre nós, né? A gente já ouviu diversas mensagens a respeito de Zaqueu. Sabemos que ele era um coletor de impostos, né? A palavra publicano quer dizer coletor de impostos. Isso quer dizer que ele era uma persona non grata, era uma pessoa que as pessoas não gostavam dele, né? Como nós não gostamos muito de fiscais. Eu não sei se tem algum fiscal na igreja como membro, mas, em geral, as pessoas não gostam muito de fiscais, né? Fiscais do governo, seja da prefeitura, seja do governo do Estado, seja do governo federal. Geralmente, quando a gente recebe fiscal, né, em nossa empresa, a gente já sabe que vai ter algum tipo de aborrecimento. Então, as pessoas, em geral, não gostam muito, resistem bastante. Na época de Zaqueu, era um pouquinho pior ainda, as pessoas gostavam muito menos. O coletor de impostos, o publicano, era a pessoa que ninguém queria ver, por exemplo, na igreja. Ninguém queria ver esse cidadão entrando na sinagoga. Ele era
no mesmo quilate dos piores pecadores. Então, Zaqueu era uma pessoa desse tipo. Ele recebia uma comissão do Império Romano para achacar os seus próprios compatriotas, para cobrar impostos, para bater de casa em casa, lá, usando até a força, para cobrar os impostos dos seus próprios irmãos judeus. Por isso, todos os judeus, obviamente, odiavam os publicanos. Dentre os judeus, pecadores e publicanos era considerado, então, a escória mesmo de todo o povo. Ninguém queria eles por perto. Agora vem esse Zaqueu e ele vai andando ali junto com a massa das pessoas que seguem a Jesus. Então, os religiosos, fariseus, quando olham aquilo, começam, obviamente, a criticar a Jesus, porque Jesus andava com pecadores e publicanos. Eu já fui coordenador de impostos de uma empresa que eu trabalhei e tratava principalmente com tributos federais. E eu tive algumas experiências não muito boas com órgãos de fiscalização do governo. Tem muita gente honesta, posso até talvez dizer que a maioria seja honesta, mas tem infiltrados ali, né, pessoas que não são tão honestas assim e que vivem mesmo de vender, de criar dificuldade para vender facilidade. E eu lembro uma vez quando de uma declaração de imposto de renda, eu havia feito a declaração de imposto de renda da empresa. Nessa época, eu ainda trabalhava como contador da empresa, e eu enviei essa declaração. E nós precisávamos, na época, tirar uma certidão negativa. E para tirar a certidão negativa, tinha que estar com tudo quitado, né? Com tudo em dia. E essa bendita declaração não estava computando lá na base de dados. E nós teríamos, segundo a informação lá que me foi passada, teríamos que aguardar até a declaração entrar na base de dados. Eu perguntei, então, o que nós precisávamos fazer para a declaração entrar na base de dados, uma vez que nós já havíamos enviado. Aí, obviamente, a pessoa falou, não, você tem que esperar. E a gente não sabe quando essa declaração vai entrar na base de dados. E nós estávamos participando de uma licitação do Estado, e era uma licitação muito alta, e nós precisávamos daquela certidão negativa, sem ela a gente não conseguiria entrar na licitação. Então, meu chefe, na época, sugeriu para que eu desse um agrado lá para o bendito lá do fiscal, para que ele pudesse, então, fazer a liberação. Eu disse que lamentava, mas eu não poderia fazer aquilo, e a empresa resolveu contratar um advogado para ir lá e resolver. E no dia seguinte, nós estávamos com a certidão negativa em nossas mãos, né? Eu não perguntei o que aconteceu, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, fiscal geralmente é uma pessoa assim, que a gente não gosta muito, né? E na época de Jesus, ainda mais. E Zaqueu, então, como vou chamar ele de um fiscal, o chefe dos tributos federais, trabalhando em Israel, a cargo de Roma, era esse tipo de pessoa que as pessoas não queriam estar perto dele. Mas ele não, eu acredito, talvez, que ele não queria mais aquele estilo de vida. Alguma coisa já o incomodava. Mas talvez ele não sabia bem o que fazer para mudar a sua situação, para mudar a sua vida. O que nos leva a um segundo ponto, ou um segundo elemento que eu gostaria de destacar. E o segundo elemento é Zaqueu queria mudança. Zaqueu queria uma mudança. Ele queria uma transformação na sua vida, porque algo no seu interior já estava o consumindo, já estava perturbando a alma dele. Não sabemos como ele ouviu falar de Jesus, mas certo é que antes desse momento ele já tinha ouvido falar de Jesus de alguma forma, porque ele diz o texto que ele queria, verso 3, procurava ver quem era Jesus, porque ele não conhecia Jesus, mas de certo ele já
havia ouvido falar sobre Jesus, talvez sobre transformações, quem sabe amigos dele já havia sido transformado através de um encontro com Jesus, talvez ele conheceu alguém ou alguém da família que havia sido curado, endemoniados haviam sido libertos. E ele queria saber mais a respeito deste homem. E ele vai até o local onde Jesus está, porque ele queria mudança, ele queria, então, agora conhecer a Jesus e saber quem era este homem que estava revolucionando o seu tempo. E talvez ele tivesse uma resposta para a mudança que ele queria, uma resposta para aquela ansiedade que naquele momento ele estava vivendo, uma resposta para uma mudança em sua vida. Ele vai até o local onde Jesus estava passando. Ele estava curioso, ele queria ver de perto, queria ouvir a voz daquele homem. Havia algo em Jesus que, de alguma forma, atraiu Jesus. Quem sabe não foi um testemunho. Quem sabe ele não viu o comportamento de uma pessoa. De repente, ele viu um amigo seu, que também era, talvez, fiscal de tributos, e que vivia uma vida toda torta, e talvez ele viu uma mudança na vida daquele homem. Aquele homem, talvez, ele era um adúltero. Eu conheci muitas pessoas que, antes de conhecer a Jesus, eles eram adúlteros inveterados. Conheceram a Jesus e eles tiveram a sua vida transformada. Talvez você diga assim, mas pastor, eu também conheço crentes que são adúlteros, eu também conheço. Mas eu não acredito que essas pessoas tiveram uma real experiência com Jesus. É sobre isso que nós estamos falando. Porque não é o fato de ter o hall de membros, o nome no hall de membros da igreja, não é o fato de ter sido mergulhado ali, tomado banho naquela água batismal, não é o fato de ir rotineiramente ao templo, não é o fato de seguirmos algum tipo de rito religioso que produz em nós a transformação. A transformação, a mudança, o renovo só vem a partir de uma experiência como essa que Zaqueu teve com Jesus. Uma experiência real, total, autêntica, sincera. E não adianta ter nascido no lar evangélico, porque você pode ter nascido no lar evangélico, ter aprendido todos os ritos da religiosidade, e eu conheço algumas pessoas assim, sem nunca ter se convertido. Eu vou falar da minha própria experiência. Eu nasci, fui criado no lar evangélico batista. Minha bisavó já era batista, meus avós foram batistas, meus pais foram batistas. Eu sou batista, meu filho, quinta geração de batista. Mas não adianta, porque na idade, entrando na juventude, eu não era convertido. Eu era frequentador de igreja, participava de tudo. A minha experiência com Jesus se deu aos 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, já era batizado, já era membro de igreja, já participava de tudo que tinha na igreja, mas eu não era convertido. Praticava coisas que, para mim, eram normais para um jovem, praticava coisas comuns dos jovens, mas depois aos 21 anos de idade, quando eu tive uma experiência real com Jesus, a minha vida, a partir daquele momento, foi o divisor das águas. Foi quando, de fato, eu entreguei a minha vida a Jesus e senti de Deus receber a minha salvação. Então, não adianta ter nascido e criado num berço evangélico, não adianta simplesmente frequentar a igreja, não adianta fazer parte da liderança, não adianta nem ser pastor. Se não tiver uma conversão, uma transformação real e completa, não entrará no reino dos céus. Não vai entrar, não é porque eu não quero que você entre, eu quero que todo mundo entre. Se eu pudesse abrir a porta, eu ia deixar todo mundo entrar. Mas é porque é dessa maneira que Deus instituiu. Ele instituiu a porta estreita e a porta larga. E a escolha é nossa. A porta estreita, ela já diz, por ser estreita a porta e apertado o caminho, poucos são os que entram
por ela. Então, Zaqueu, ele queria, de alguma forma, uma mudança que ele ainda não sabia, talvez até que existisse, mas talvez ele viu o testemunho de alguém que teve a vida transformada. Talvez alguém esteja se convertendo em algum lugar, meu irmão, minha irmã, através do seu testemunho. Talvez até alguém de dentro da igreja que ainda não é convertido, mas faz parte do nosso rol de membros, talvez através do teu testemunho, do meu testemunho como pastor, talvez essa pessoa venha a se converter. E aí nós vemos a importância do nosso testemunho pessoal. O nosso testemunho pessoal fala muito mais alto do que as nossas palavras. E Zaqueu, então, não conhecemos como ele ouviu falar de Jesus, mas sabemos dessa experiência que ele queria agora conhecer a Jesus. E Zaqueu, então, ele vai na frente da multidão, ele corre, ele sobe ali numa árvore. Algumas versões dizem que é um sicômoro, outras versões dizem que é uma figueira brava. Eu não sei qual é a tradução que você está em nas suas mãos, mas é a mesma coisa, né? O sicômoro ou a figueira brava. Não importa isso, importa que ele subiu numa árvore, ou seja, numa plataforma, num lugar mais alto, porque ele era baixinho, né? Ele era tampinha. Ele tinha pouca estatura e, de repente, ele ficava pulando, saltando, querendo enxergar e não conseguia. Então, ele teve essa ideia. E aí eu fico imaginando, porque o verso 2 diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E eu fico imaginando, então, esse homem, que ele era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe da Receita Federal. E ele era rico, era uma pessoa, então, de status na sociedade. E agora o homem ele cai no ridículo de subir em cima de uma árvore para ver um outro homem que ele nem conhece falando, pregando. Talvez eu penso que os amigos dele de coletoria estivessem ali zombando dele. Desce daí, deixa de ser maluco, rapaz, ficou doido. Talvez alguém estivesse zombando dele. Mas ele não esquentou para isso, porque naquele momento nada estava importando para ele, a não ser o fato de que ele iria ver Jesus. Olha, ele não estava nem pensando na possibilidade de conhecer, de conversar com Jesus. Ele queria ver Jesus, queria ouvir a Jesus. Ele não sabe o que vai acontecer ali naquele lugar, mas essa era a ideia dele. Chegar o mais próximo de Jesus do que ele pudesse. Aquele homem não se incomodou, então, com nada. Ele não mediu esforços para encontrar-se com Jesus. E também nós devemos fazer da mesma forma. Não medir esforços para, de fato, conhecermos a Jesus. Porque Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque Jesus é a melhor coisa que pode ou que pôde ter acontecido na minha vida. Eu fico imaginando, às vezes, para que rumo a minha vida teria ido se eu não tivesse tido encontro com Jesus. E quando eu vejo amigos meus que desviaram-se do Evangelho e lá ficaram, amigos meus que nunca conheceram Jesus, e quando eu vejo a vida deles, eu não invejo a vida deles, pelo contrário, eu tenho pena da vida que eles vivem. Tem alguns que já estão no 3º casamento, tem alguns que estão enlameados na corrupção, tem de tudo. Se eles tivessem conhecido a Jesus como eu conheci, talvez hoje eles estivessem vivendo uma vida de que eles se orgulhariam, uma vida que lhes ocasionasse prazer. Portanto, todo esforço para conhecer a Jesus ainda é pouco. Todo esforço que nós pudermos fazer para, de fato, conhecer a Jesus ainda é pouco, tendo em vista tudo aquilo que nós recebemos e poderemos receber das mãos do nosso Senhor. O terceiro aspecto desse texto que eu gostaria de destacar é que Jesus também queria conhecer a Zaqueu. Uma vez que Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus também queria conhecer a Zaqueu.
Jesus passou, então, e viu ali, olhou para cima e viu aquele homem lá. De certo, talvez ele já tinha visto ao longo, de longe. Como homem, Jesus poderia ter imaginado, bom, se alguém teve um trabalho desse, para subir em cima de uma árvore, para me ver, esse alguém deve ter um carinho muito especial por mim, eu quero conhecer este homem. E Jesus se aproxima daquela árvore e pede a Zaqueu para que Zaqueu descesse. E diz o texto que, verso 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Recebeu a Jesus agora da forma que nós devemos receber, com emoção, com toda emoção, com alegria, com lágrimas, com prazer, com satisfação. Porque como é que a gente recebe a melhor coisa, o melhor presente da nossa vida e a gente não se emociona? Como que a gente passa para a melhor fase da nossa vida sem que a emoção não nos toque? É impossível que a gente passe por algo muito forte na nossa vida, algo poderoso, e isso não toque na gente. Então, Zaqueu desce ali com alegria e tem aquele encontro com Jesus. Obviamente, os religiosos da época não entenderam nada, né? E eles passam toda a história de Jesus sem entender. E o verso 7 diz, todos os que viram isto, esses todos aqui eram os religiosos, eram principalmente os fariseus, eles murmuravam dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador. Então, aqueles que eram para dar suporte a Zaqueu, para dizer, poxa, Zaqueu, que legal, né? Você está convertido. Não, eles foram aqueles que rejeitaram a Zaqueu. Jesus queria conhecer, então, a Zaqueu. E o que eu percebo é que não apenas Zaqueu, mas Jesus quer conhecer a cada um de nós, quer ter intimidade com cada um de nós, quer nos conhecer pelo nome, quer entrar na nossa casa, quer participar, como Jesus fez com aquele homem. Jesus disse para ele, hoje eu vou estar na sua casa. Ele nem tinha, não imaginava que aquilo pudesse acontecer. E há muitas pessoas, talvez, que não imaginam que Jesus queira entrar na sua casa. Mas Jesus quer entrar em todas as nossas casas, quer entrar nas nossas vidas, quer ter um relacionamento de amizade conosco, de proximidade, não mais de senhor, né? Não mais de senhor e servo, mas de amigos. É assim que ele quer nos tratar, de proximidade, estarmos próximos, de conversarmos, de falarmos, de termos intimidade com ele, intimidade para entrar na sala do trono, poder conversar com Deus, falar com ele, de sermos quem nós somos de verdade, não vivermos uma dualidade de vida, não vivemos uma hipocrisia, sendo duas pessoas, sendo uma pessoa, de repente, para as outras pessoas verem, sendo uma pessoa, talvez, dentro das quatro paredes do santuário e da porta do santuário para fora, sermos outra pessoa. Isso não é possível para um adorador. O adorador é o adorador completo, porque o Espírito Santo que nos acompanha dentro da igreja é o Espírito Santo que acompanha você quando você vai no banco, quando você vai na escola, quando você vai na faculdade, quando você está na sua intimidade com seu cônjuge. É o Espírito Santo que está com você quando você come, quando você toma café, quando você levanta. E o Espírito Santo que está acompanhando você quando você está fazendo coisas certas e quando você está fazendo coisas erradas. Quando você está fazendo coisas certas, imagino eu, que ele está aplaudindo você. Vai lá, meu servo bom, glória a Deus. E ele está aplaudindo, ele está contigo, ele está te dando força, ele está te falando, vamos lá, é assim mesmo que eu quero te ver, é daí para frente. Ele está te dando a força para que você continue fazendo as coisas acertadas. Mas esse Espírito Santo também acompanha você quando você faz coisas erradas. Ele está ali juntinho com você. Ele não abandona você, fala, agora ele está fazendo coisa errada, vou deixar lá, daqui a pouco eu volto. Não, ele está ali com você. Mas é nesse momento que o Espírito Santo se entristece e ele chora por você, porque ele está vendo que o caminho que você está indo é um caminho de destruição,
é o caminho de morte. Então, veja, Jesus quer andar conosco dessa forma, dessa maneira. Esse evangelho que a gente que ouve por aí, que está sendo pregado, esse modismo de um evangelho contemporâneo, esse evangelho michuruca, esse evangelho não vai levar ninguém para o céu, não vai, porque esse evangelho está levando as pessoas para o caminho largo, dizendo, ó, é fácil demais, só seguir por aqui, ó, não precisa mudar nada, não precisa transformar nada. Tem algumas modalidades de igreja que você não precisa nem ser batizado. Batizar para quê? Isso é coisa de legalista, não precisa de batismo, não precisa de arrependimento de pecados, não precisa confessar pecados. Se você for homossexual, não tem problema, você pode continuar sendo. Se você for adúltero, pode continuar sendo, porque tudo é em nome do amor. Então, Deus é amor, e Deus, sendo amor, ele ama toda a humanidade e abraça todo mundo igual, então não precisa de mudança, não precisa de transformação. É um evangelho pós-moderno. Só que esse evangelho, ele não tem nada. Ele é, na verdade, a mentira de sempre de Satanás. Que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele veio para enganar, porque ele é o enganador. Então, o evangelho de Jesus é esse evangelho que Zaqueu ali ouviu sem mesmo precisar palavras. Ele olha para dentro dele e ele mesmo consegue enxergar todas as suas mazelas, ele consegue enxergar todas as suas frustrações, tudo aquilo que não está correto, e ele diz, no verso 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele não precisou passar por escola bíblica dominical, ele não precisou passar por treinamento, ele não precisou de ter gabinete para Jesus explicar para ele ali, ó, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. A experiência que ele teve com Jesus mostrou para Zaqueu quem ele é. E a nossa experiência com Jesus faz isso. O Espírito Santo, ele faz isso conosco. A experiência com Jesus é uma experiência transformadora, uma experiência que traz renovo. Agora, se a gente não quer mudar nada, a gente não precisa de transformação. A gente não precisa... Quem quer ficar da mesma forma, não precisa de mudança. Agora, aqueles que querem realmente uma mudança, aí é preciso passar por uma experiência real e autêntica com Jesus. Desde que eu me converti, eu penso que a transformação, a partir de um encontro com Jesus, ela deve ser radical. Veja, eu não sou pastor legalista, eu tento fugir ao máximo do legalismo e, aliás, eu sou um bom crítico da religião. Eu gosto muito pouco de religião, embora eu seja um pastor e seja um religioso. Mas eu vou lhe dizer a razão pela qual. A única coisa que a religião serve é para nos apontar a direção onde está Deus, para mais nada. Se a religião não servir para nos apontar onde está Deus, ela não serve para mais nada. Porque eu penso que a religião é igual à Arca de Noé, certo? Tinha os animais lá dentro, né? Animais fazem 2 coisas somente, né? Eles comem e eles defecam. Não faz mais nada e faz barulho, talvez. Na Arca de Noé, então, imagina o mau cheiro que era aquele negócio, né? Dos animais lá dentro. Mas do lado de fora da arca, o que tinha? Tinha chuva, tinha muita água, então não tinha opção. Ou você estava dentro da arca, ou você estava morto. Então, embora a Arca de Noé tivesse mau cheiro, a salvação ainda estava lá dentro. A igreja é isso. Temos bastante coisa para resolver no mundo evangélico, temos muita coisa errada, temos muita coisa que precisa de renovo, transformação e mudança. Mas a palavra de salvação ainda está dentro da igreja. Qual é o nosso desafio? É achar a palavra de salvação dentro de todo esse imbróglio que a gente está vivendo hoje. E não só hoje foi assim, mas hoje parece estar um pouquinho pior. Esse é o nosso desafio. Agora, se você entra na modalidade de simplesmente concordar com o status quo e dizer, não, todos os crentes estão fazendo assim, aí eu vou fazer também, meu irmão, esse é exatamente o caminho largo.
o que todo mundo está fazendo é exatamente o caminho fácil, o caminho largo. Não precisa de mudança, não precisa de transformação, não precisa de nada. Agora, é preciso muito cuidado para viver isso, porque isso é o caminho da santidade, não é o caminho da porta estreita. É preciso muito cuidado para não confundir santidade com hipocrisia. Santidade, ela às vezes anda muito perto, uma linha fininha, tênue, separa a santidade da hipocrisia. Eu não posso me perder no meio da hipocrisia pensando que eu achei a santidade. Primeira coisa da hipocrisia. A hipocrisia, ela gosta, adora acusar as pessoas. A hipocrisia adora o dedo e rixo no rosto das pessoas. Por que você? Por que você? Por que você? A hipocrisia adora fazer isso. A santidade, ela gosta de abraçar as pessoas e dizer, eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para ajudar você no seu processo de transformação. Porque eu já passei pelo lugar que você está. E eu sei que é difícil mudar. Eu já passei pelo caminho que você está hoje. E eu sei o quanto é doloroso você abandonar as coisas que você está fazendo para receber um renovo, uma transformação. Essa é a santidade real. A hipocrisia não, porque a hipocrisia não dá, porque você não fez nada, você só está vivendo num disfarce. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa busca da santidade. E buscar a santidade é o que Zaqueu está fazendo aqui. E de uma maneira natural, porque a santidade ela vem assim, de uma maneira natural. Ele resolveu, não teve cobrança da igreja, ninguém estava olhando ele, o corpo diaconal não estava olhando o que Zaqueu estava fazendo, não estava fazendo, o pastor da igreja não estava cobrando Zaqueu, você tem que mudar, Zaqueu. Nada disso. Zaqueu disse, eu resolvo fazer isso. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele teve um encontro real com Jesus. Um encontro autêntico, um encontro que realmente o transformou. E eu creio que essa mudança, ela se inicia no nosso interior, não no nosso exterior. No interior, a santidade. No exterior, se for só o exterior, a hipocrisia. É uma mudança que começa no nosso interior e muito dela na nossa mente. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, verso número 2, ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja, para que eu possa experimentar o renovo, a transformação, a mudança, não pode ser o exterior, tem que ser uma coisa interior, que começa no coração, que começa na mente. Isso começa a partir de uma experiência real, autêntica com Deus. A conversão de Zaqueu mostra, então, a profundidade da transformação que Jesus realiza em nossas vidas. E a partir de um real encontro com ele que isso começa a acontecer. Não há como servir a Jesus e continuar da mesma forma. Não há como dizer que eu tive uma experiência real com Jesus se nada mudou na minha vida. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo com o mesmo comportamento, com os mesmos gostos, fazendo tudo o mesmo. Quando isso acontece, eu preciso me ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor, nada mudou na minha vida e eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança, eu preciso de santificação, eu preciso experimentar isso que Paulo está dizendo, da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus. Eu preciso disso para a minha vida. Queridos, é esse evangelho que vai transformar o mundo, não é mega igreja, não é igreja grande, não é, sabe, aquelas programações que a gente faz para a multidão ver milhões se converter. O que vai mudar é esse posicionamento na vida do cristão, de cada cristão. Veja, nem o legalismo, ou seja, aquela falsa moralidade, e nem a religiosidade, nenhuma das duas coisas. É preciso, de fato, uma conversão autêntica, uma conversão sincera. Esse evangelho pós-moderno, que não nos leva a uma transformação, ele precisa ser execrado, porque ele é tudo, menos evangelho. É isso que o Senhor deseja para a nossa vida. Você que é cristão, você que nos ouve, você que é da
Bíblia Universitária, igreja linda, né? Igreja cheia de gente que está buscando a santificação, igreja que ora, que busca a Deus. É isso, é esse caminho da oração, da palavra mesmo, da fuga da hipocrisia, né? De um viver real, autêntico, de experiência com Jesus. É isso que ele quer, de fato, para as nossas vidas. É isso que eu quero viver para a minha vida, de cada dia viver em novidade de vida com meu Deus. E que você queira isso também para a sua vida, como Zaqueu quis. Porque quando isso acontecer, você vai falar da mesma maneira que Zaqueu falou: Senhor, ó, eu resolvo fazer isso, eu resolvo fazer isso. Não é porque o pastor sabe, ou o pastor descobriu, ou porque o diácono sabe, ou porque isso... Não, eu resolvo, porque isso está me incomodando. Isso está dentro de mim, e eu percebo que isso está atrapalhando a minha espiritualidade, o meu crescimento espiritual. Então, eu resolvo uma mudança radical na minha vida. Que Deus abençoe você grandemente e que o Espírito Santo de Deus possa levar a você, levar a nós a lugares mais elevados da espiritualidade. Porque a gente não pode ficar o tempo todo no rasinho, né? A gente não pode ficar o tempo todo no leitinho. A gente precisa experimentar coisas mais fortes. E isso acontece com a busca autêntica do Senhor nosso Deus. Deus abençoe você. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. É a palavra desafiadora. É a palavra que nos incomoda. Uma palavra que nos leva a pensar qual tipo de cristianismo nós estamos vivendo. E eu te peço, ó Deus, que esse incômodo possa gerar transformação, possa gerar renovo, possa gerar mudança, e mudança para melhor, para uma busca autêntica de Ti. Toma, Senhor, cada um de seus filhos e opera isso, ó Pai. Opera essa mudança, opera essa transformação. E que o Senhor nos abençoe e que faça da PIB Universitária cada vez mais uma igreja poderosa na oração, na palavra, no testemunho, para que ali no lugar onde ela está inserida, ali onde está aquele templo que recebe a tua igreja, aquele lugar possa ser um farol, Senhor, um farol tão forte que possa ofuscar aquelas trevas que hoje se concentra ali naquele lugar. Toma ali, ó Deus, aqueles bares em frente à igreja. Meu Deus, nós temos entregado diante de Ti, ó Deus, aqueles bares, principalmente aquele que fica de frente para a igreja. Ou aquele homem se converte, ou ele muda o negócio dele, ou ele vai falir. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai. Não queremos a falência dele, queremos que ou ele se converta, ou mude-se dali, ou mude o negócio dele. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco nessa batalha e que a tua igreja brilhe tão forte naquele lugar, a tal ponto das pessoas serem atraídas para aquele lugar e as trevas não conseguirem resistir, pelo poder que há e haverá ainda mais no nosso testemunho pessoal, na nossa vida, na nossa intimidade contigo. E assim nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Devolvo a palavra à nossa irmã Lúcia. Amém, pastor. Que essa palavra fosse morada no coração de cada um, né? Que essa transformação realmente aconteça, de dentro para fora. Irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso culto, agradecendo a cada um que esteve conosco até o presente momento, e lembrando que amanhã temos o nosso culto de oração às 6 horas, e no domingo teremos o culto especial de Páscoa. Então, contamos com a presença de todos os irmãos. Uma boa noite. Irmã Genesi, nossos sinceros e calorosos parabéns. E nós vamos cantar parabéns para a irmã Genesi, né? Obrigada, Vamos lá? Obrigada. É que Maria. Parabéns para você. Essa Deus te abençoe.
Parabéns, irmã Genesi, nós amamos você. Obrigada, Irmãos, uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Marina. irmãos. Boa noite. Irmãos. Boa noite, minhas filhas. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Fiquem com Deus. Parabéns, irmã Genesi. Deus abençoe. Parabéns, irmã Genesi. Deus abençoe. Ah, Boa noite. Noite, Ai, Marinha. tia Piano. Tio Anny, depois eu vou pra Ponta Negra de novo, hein? Essa daí vai da sua vida. Eu vou lá na sua amiga falar com ela. A Dulce. A Dulce. Maria. Tá bom? Na semana só precisa viver. Dá beijo que a Marina mandou para a Dulce. Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigado por tudo. Vamos comer bolo. A Vera está presa aqui. Ninguém não nada.